Tudo se inicia quando Paulina se aproximou de Carlos Daniel com os olhos marejados. Sua voz saiu baixa, mas firme, ao contar que Carlinhos talvez não voltasse a andar como antes. Ele ficou sem reação. Ela explicou que o menino precisaria usar muletas, e que conhecendo o filho, sabia que ele não aceitaria essa ideia facilmente. O peso daquela notícia caiu como uma pedra entre os dois. Enquanto isso, na mansão, Stephanie discutia com vovó Piedade, que havia sugerido que ela se arrumasse mais. Stephanie saiu bufando, deixando a avó sozinha com Adelina. Piedade resmungou que desse jeito, ela acabaria perdendo William. Mesmo não achando grande coisa do rapaz, disse que Stephanie estava se descuidando demais. Adelina suspirou e falou que tomara que isso não acontecesse. A avó rebateu dizendo que homem gosta de mulher viva, não de uma alma penada. No hospital, Leda se aproveitou da fragilidade de Carlinhos e tentou encher a cabeça do menino de dúvidas. Disse que Paulina errou em deixá-lo ir para a fazenda. Carlinhos, tentando manter a esperança, falou que sua mãe disse que logo estaria bem. Mas Leda insinuou que talvez ela só quisesse acalmá-lo, e que se as coisas não melhorassem, ele teria que usar muletas. Do lado de fora do hospital, Paulina tentava manter a calma, dizendo a Carlos Daniel que o filho iria melhorar. Mas ele estava visivelmente abalado, confessando o quanto aquilo o deixava nervoso. Paulina, com lágrimas nos olhos, disse que daria até o próprio sangue para ver o filho curado. Carlos Daniel se desculpou, explicando que o medo de Carlinhos não poder voltar para a escola o deixava desolado. Paulina o abraçou e garantiu que logo tudo voltaria ao normal. Logo depois, Leda saiu do quarto e avisou que Carlinhos queria ver o pai. Carlos Daniel entrou e foi recebido por um olhar ansioso do filho, que perguntou quando voltaria a andar. O pai disse que isso dependeria do médico. Carlinhos comentou que Leda falou sobre o uso de muletas, e Leda, ali presente, confirmou que seria uma boa opção. Diante do silêncio de Carlos Daniel, ela perguntou se ele preferia uma cadeira de rodas. Mas o menino respondeu com firmeza, queria andar com as próprias pernas. Leda, então, se despediu e saiu. Antes de ir, Leda avisou a Paulina que Carlinhos estava muito abalado com a ideia de nunca mais caminhar. Paulina entrou no quarto e encontrou o filho insistindo com Carlos Daniel que não usaria muletas, e prometendo que estaria ótimo assim que o médico o liberasse. Ao vê-la, Carlinhos quis confirmar se o que dizia era verdade. Paulina assentiu. Ela perguntou se ele havia gostado do presente de Leda. Carlinhos respondeu que sim, elogiou Leda e disse até que queria casar com ela quando crescesse. Paulina, surpresa, perguntou se ele gostaria que ela falasse mal da moça. O menino negou e completou: "Você é minha mãe, sempre vai ser, né?" Paulina o abraçou e garantiu que sim. Alguns dias depois, no hospital, Paulina estava no quarto com Carlinhos quando o médico chegou. Ele quis saber como o menino estava. Carlinhos disse que se sentia bem. O médico perguntou se ele queria dar uns passinhos, e o garoto animado respondeu que sim. Então, o doutor disse que mandaria buscar as muletas. Na fábrica, Carlos Daniel chamou William para conversar. Disse que entendia o quanto podia ser difícil conviver com Stephanie, mas que não aceitava certas atitudes dele dentro da empresa. William, desconfiado, disse que provavelmente a irmã dele foi fazer fofoca. Carlos Daniel, sem rodeios, revelou que sabia das insinuações com uma funcionária chamada Viviana. De volta ao hospital, o médico apareceu com as muletas. Mas assim que viu, Carlinhos gritou que não queria usá-las.
O doutor tentou explicar que seria por pouco tempo, até ele melhorar. O menino se recusava, com medo de ficar inválido. O médico pediu que a enfermeira o ensinasse a usar as muletas, e garantiu que quando estivesse melhor, poderia ir para casa. Paulina agradeceu, mesmo observando o filho fazer birra. Na empresa, Carlos Daniel voltou a conversar com William e contou que Stephanie pediu para demitir Viviana. William se fez de desentendido e disse que nem sabia quem era. Carlos Daniel então sugeriu que ele continuasse sem saber, para o bem de todos. William retrucou que o cunhado não poderia se tornar o protetor das mulheres da fábrica. Carlos Daniel, firme, respondeu que só queria que ele as respeitasse. William saiu, irritado. Pouco depois, William escreveu uma carta para Viviana, pedindo que ela o encontrasse no parque próximo à fábrica. Dizia que tinha muitas coisas bonitas para dizer e que ela era um doce que ele queria para si. Escondeu o bilhete debaixo de uma louça. No hospital, Carlinhos chorava e dizia para Paulina que não queria usar muletas. Ela também chorava, explicando que precisava seguir as orientações do médico. O menino, percebendo o choro da mãe, perguntou se ela estava triste por culpa dele. Paulina respondeu que se sentia culpada por tê-lo deixado naquela situação. Carlinhos pediu que ela não chorasse mais, e disse que poderia andar sozinho. Tentou se levantar, mas Paulina, aflita, pediu que não fizesse isso, com medo de algo pior acontecer. Ele ficou desanimado. Na fábrica, Viviana conversava com uma colega, que perguntou sobre ela e William. Viviana disse que ainda não o tinha visto naquele dia. Foi quando ele apareceu, e sem dizer nada, deixou o bilhete escondido. Stella, que viu tudo de longe, esperou ele sair, foi até o local e leu o recado, ficando em choque com o conteúdo. Enquanto isso, Paulina tentava animar Carlinhos no hospital. Disse que logo ele estaria bem e poderia voltar para casa. O menino pediu para que a mãe rezasse para ele não ficar inválido. Paulina garantiu que isso não ia acontecer, e que ele se sentiria melhor quando estivesse em casa com todos que ama. Na empresa, Stella levou o bilhete de William para Stephanie. Contou o que viu quando ele o deixou para uma das novas empacotadoras. Stephanie leu, e furiosa, se levantou da cadeira e saiu da sala sem dizer uma palavra. Enquanto isso, Viviana contava para sua amiga que não encontrou bilhete algum, e que não sabia o que William queria lhe dizer. Stephanie entrou decidida na sala de Carlos Daniel, com o rosto fechado. Sem dizer nada, jogou o bilhete em cima da mesa dele. Em seguida, olhou para Carlos Daniel e perguntou se agora ele precisava de mais alguma prova. Exigiu que Viviana fosse demitida imediatamente. Mas Carlos Daniel manteve a calma e disse que aquilo não provava que Viviana era a culpada. Acrescentou que o problema não era só ela, porque William sempre arrumava outra distração. E se continuasse assim, teria que demitir todas as mulheres da empresa. Stephanie ficou ainda mais irritada e disse que se Viviana não fosse mandada embora, ela é quem sairia da empresa. Não ia aceitar ver uma mulher qualquer dando atenção para seu marido. Já bastavam as traições do passado. Carlos Daniel se espantou com o desabafo e perguntou que traições eram essas, já que William mal saía de casa. Stephanie pensou em contar sobre ele e Paola, mas respirou fundo e guardou esse segredo mais uma vez. Enquanto isso, no chão de fábrica, Leandro se aproximou de Viviana e a convidou para almoçar. Ela recusou com frieza, dizendo que com ele não sentia fome. Leandro insistiu, dizendo que precisava conversar com ela. Viviana deu de ombros e disse para ele falar de uma vez. Ele se declarou,
dizendo que gostava dela. Mas Viviana respondeu que não queria namorar no momento. Irritado, ele perguntou se era porque estava interessada em William. Sem hesitar, ela respondeu que sim, e saiu, deixando Leandro com raiva. No escritório, Stephanie já não queria continuar aquele assunto desgastante. Apenas pediu a Carlos Daniel que demitisse Viviana de uma vez. Ele explicou que antes precisava conversar com Paola. Garantiu que depois teria uma conversa séria com William, e então tomaria uma decisão. Stephanie assentiu, cansada, mas pediu que só dessa vez, o irmão fizesse algo por ela, que a defendesse. Viviana, cansada daquela discussão, olhou para Leandro e disse que ele não era seu pai para ficar mandando na sua vida. Leandro insistiu que ela estava sendo ingênua, pois William só queria brincar com os sentimentos dela. Disse que se for preciso, usaria a mesma influência que a colocou na empresa para tirá-la de lá. Viviana ouviu tudo calada, e por fim respondeu que sabia disso, mas mesmo assim não queria saber de Leandro, porque não sentia nada por ele. Saiu sem olhar para trás, deixando o rapaz ainda mais furioso. Pouco depois, Carlos Daniel entrou na sala de William e atirou o bilhete sobre a mesa, perguntando se ele sabia o que era aquilo. William, sem se abalar, riu e disse que sim. Carlos exigiu que ele parasse com aquilo imediatamente. William quis saber como aquele papel chegou às mãos dele. Carlos respondeu que foi Stephanie quem entregou. William comentou, irônico, que a esposa agora estava o vigiando. Carlos disse que, se não fosse por medo de magoar a irmã, já teria demitido ele da empresa. William apenas deu de ombros e disse que se Viviana fosse demitida, talvez fosse até melhor, já que poderiam se encontrar fora dali. Carlos Daniel ficou chocado com a frieza dele e disse que merecia respeito, pois era irmão de sua esposa. William respondeu que não se importava. Carlos Daniel então afirmou que se Stephanie não fosse tão sensível, já teria aconselhado ela a pedir o divórcio. Mas William não pareceu se incomodar com nada daquilo. Mais tarde, Leandro ficou esperando Viviana sair da empresa. Quando ela passou por ele, seguiu direto, sem sequer olhar. Um pouco distante, Stella observava tudo, curiosa. Foi então que viu William do lado de fora, também esperando. Poucos minutos depois, Viviana apareceu, e ele, sorrindo, disse que estava justamente esperando por ela. No hospital, o silêncio do quarto era quebrado apenas pela respiração tranquila de Carlinhos, que dormia profundamente. Paulina, sentada ao lado da cama, estava pensativa. As palavras de Carlos Daniel ecoavam em sua mente. Ele dizia que gostava mais dela como era antes, doce e próxima. Agora, parecia distante. Chorando baixinho, Paulina sussurrou que ele nunca entenderia o motivo. Afinal, ela não era a verdadeira Paola. Mas, dentro do coração, ela sabia, o que mais queria era se entregar de verdade a esse amor, com todo o coração. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.